Irmãos, hoje Deus nos dê a graça para falarmos sobre consagrando a nossa casa Amen. ao Senhor. Amém. Yes. Uma das coisas importantes, irmãos, que precisamos de compreender é que, primeiramente, ninguém te minta. Deus é um Deus de família. Diga, Deus Deus é um Deus de família. é um Deus de família. Diga, o Deus que eu sirvo O Deus que eu sirvo é um Deus que se importa é um Deus que se importa com a minha família, com a minha família, com a minha casa. com a minha casa. Irmãos, Deus se importa tanto com família que você vai ver que a primeira instituição que Deus cria não foi a nação de Israel, não foi nenhum país, nem foi a igreja. A primeira instituição que Deus cria é o que nós hoje chamamos de família. Deus uniu o homem e uma mulher. Amém. Por quê? Porque nós sabemos que tanto uma nação, tanto a igreja, tanto outras organizações são frutos de uniões de quê? De famílias. Todos nós que estamos aqui dentro somos representantes de família. Não há nenhum homem que você vai lhes ver a andar na rua que não faz parte de um tronco, não faz parte de uma família. No primeiro culto eu estive a falar aos irmãos que da importância de vermos o como a família impacta qualquer sociedade. Em estatísticas nos Estados Unidos, e não só, mesmo no mundo, mesmo aqui em Angola, se fazer essa estatística, poderemos ter os mesmos resultados, de que as pessoas que mais cometem certos tipos de violências, de crimes, são pessoas, a maioria deles, que saíram de famílias desestruturadas. Quem já acompanhou essas estatísticas? A maioria, às vezes, dos homens que cometem isso nasceram e cresceram distante de pais, ou às vezes receberam a rejeição de alguns pais, da figura paterna. Alguns viram os pais a passarem por situações difíceis e criou uma revolta dentro deles, e eles começaram a procurar, às vezes, de que chamar a atenção fazendo coisas erradas. Então, quer dizer que se eu tiver que curar uma sociedade, eu não vou começar a curar uma sociedade pela rua. Yes. Amen. A cura da sociedade é a família. Amém. Quando a minha família é... Os irmãos concordam comigo? Amém. Quando a minha família é curada, Yes. automaticamente a nação e a sociedade também é curada. Se eu tiver famílias, se nós tivermos, melhor, famílias bem mais estruturadas, bem mais educadas, nós teremos igrejas bem mais estruturadas. Amém. Yes. Teremos locais de trabalho que é bem mais estruturados. Amém. Amém. Yes. Então, tudo, na verdade, parte do núcleo da família. Amém. Eu falei no primeiro culto aos irmãos que... Eu falei nos irmãos que o mundo, pastor, a humanidade não caiu porque houve uma falha numa multinacional, numa grande empresa. Yes. A humanidade caiu quando uma família caiu também. Yes. Amen. Você está compreendendo o que eu estou a falar? Amém. Quando Adão e Eva caíram, automaticamente toda a humanidade passou a estar caída. Yes. Yes. Quer dizer que quando nós falhamos na família, nós falhamos em tudo. Yes. My Amen. God. Eu não sei se tem pessoas a me ouvirem. Né? Yes. Por isso, o maior teste de um homem de Deus, o maior teste de um grande empresário, o maior teste de uma grande empresária, uma mulher, um homem de sucesso, não importa, nós vemos
Por exemplo, a história vai dizer que quando Bill Clinton cometeu o erro com a secretária, nós vamos ver que aquilo manchou a sua carreira. Por quê? Porque o quesito família, aos olhos de Deus e também da sociedade, irmãos, não importa o Yes. quão vocês me amam, Yes. mas se um dia a pastora fazer uma denúncia que eu ando Yes. andamos em boxe, você vai ver, eu amo a unção, mas ele está a destratar o quê? Yes. Então, o que vai manter um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, irmãos, e às vezes quando nós falamos essas coisas para os homens, olha, volta para casa, ama a tua mulher. E há um homem de Deus que uma vez ele recebeu alguém que estava a querer fazer uma consulta com ele. E ele disse, eu quero mudar o mundo. O homem de Deus lhe aconselhou, disse, queres mudar o mundo? Volta para casa e começa a amar a tua mulher. Yes. Jesus. Porque isso aqui eu não falo porque tem senhoras aqui, não, eu falo isso porque esse é o segredo dos judeus. Amém. Esse é o segredo da família ou da nação que andou com Deus e fez o quê? E prosperou, e até o dia de hoje prospera. Amém. Por isso é que os judeus, eles guardam o Shabat, eles guardam o sábado. Não é muito porque não posso fazer nada no sábado. Não. O sábado serve para a construção da família. Amém. Por exemplo, vocês vão ver que muito de nós que estamos aqui hoje em dia, nós não temos grandes momentos e tempos e oportunidades para sentar com os nossos filhos na mesa. Falem comigo, pais. Amém. Nós não temos isso. Porque às vezes o horário que a tua esposa chega do trabalho, o horário que você chega do trabalho, os filhos já estão a dormir e tudo mais. E às vezes é no sábado que Deus pensou para os judeus fazerem o quê? Reconstruírem, restaurarem a família. É no sábado que todo mundo desliga os telemóveis e começam a conversar. Porque há muita gente a viver junto, mas estão distantes. Amém. Yes. Ei, irmão. My God. E não vos vou mentir, eu comecei a fazer isso seguindo as instruções que o meu pai espiritual falou, foi dando, e eu já passei aqui em alguns de vocês, e nós sentimos que pelo sábado temos estado a nos aproximar mais dos nossos filhos. Amém. Já há 4 ou 5 sábados que nós conseguimos sentar na mesa, toda a família, todos, porque às vezes às vezes quando eles têm que jantar, já eu estou a sair daqui da live, eu estou a sair da igreja e tudo mais, mas preservamos o sábado. Por isso é que algumas pessoas que mandam mensagem no sábado não estão mais a responder, tem que ligar mesmo se for algo muito importante. Por quê? Porque eu estou a preservar, porque de nada me adianta eu ganhar outras coisas e perder a minha família, perder. Amém. Aleluia. E eu quero que você também pense assim. Amém. Porque essa empresa que você está a construir, as pessoas quando encontrar um salário melhor vão te abandonar. Amém. Amen. Yes. Mas os teus filhos que você está a sacrificar por conta dessa empresa, Yes, Father. por conta desse sonho que você tem, Amen. eles estarão contigo. Yes. Amém. A tua família, Yes. os teus irmãos Amen. Yes. são de extrema importância. Por isso é que Deus hoje Yes, sir, Father. nos deu esse tema Amen. para consagrarmos de volta a nossa casa, Jesus. para restaurar novamente a nossa casa. Amém. Irmãos, sabe algo? Aleluia. A maioria não era isso que eu queria falar, mas Deus está me levando para isso. A maioria das nossas lutas são apenas gritos das nossas almas que estão distantes. Yes. A maioria das nossas brigas no lar é o ecoar de almas que estão distantes. E muitas das vezes, hoje em dia, já não é preciso você dormir fora de casa. Yes. Basta você estar com um telemóvel na mão que você está fora de casa. Yes. Ou não sei se eu tenho pessoas aqui dentro. Amém. Aleluia.
Toma o teu assento, por favor. E o diabo sabe, se eu afetar famílias, Yes. eu vou afetar igrejas. Amém. Se eu afetar famílias, eu vou afetar sociedades. Yes. Se eu afetar a família, eu vou afetar o que? Vou afetar empresas. Yeah. Saiba de algo, teu colega é produto de uma educação. E eu aqui também falei da importância do meio, da associação. Yes. Hoje em dia, como cristãos, nós nos tornamos muito egocêntricos, egoístas. Que os nossos pontos de oração são muito mais voltados às coisas que queremos obter. Yes. E não muito pela salvação dos nossos irmãos. Yes. Amém. Não muito a salvação dos nossos pais. Yes. Salvação dos nossos vizinhos. Eu disse no primeiro culto, volto a dizer nesse culto. Qualquer coisa antes de te afetar, vai afetar o teu meio. Amém. Eu disse que às vezes a mosca não precisa tocar na tua boca, pousar sobre a tua mão. Só precisa estar no meio ambiente e tocar e pousar no teu telemóvel, pousar no pão que você vai comer e a cólera te afetar. Jesus. Por quê? Porque muitas das coisas não te vão afetar diretamente, Yes. mas vão afetar as pessoas que estão à tua volta. Vão afetar o teu ambiente. Amém. Vão afetar o teu ambiente. Por isso é muito importante eu e você validarmos a nossa associação, o nosso meio. Yes. Eu digo sempre, você é produto das 5 pessoas que você mais fala. Yes. Hoje você está aqui, você fala português. Se você nascesse na América, você estaria a falar I'm fine. Yes. What is your name? Nesse momento. Por quê? Yes. O poder da quê? Da associação. De onde você está? Yes. Amen, Father. Alguém está percebendo o que eu estou a falar? Amém. Alguém diga associação. Associação. Eu falo sempre aqui aos mais jovens. A vida não é só tua. Yes. A vida que você diz que é só tua, na verdade é nossa. Yes. Porque se você cometer algo agora dizendo que a vida é tua, Yes. e você for para a cadeia, nós é que vamos ter que ir lá te levar a farinha. Yes. Yes. Você vai impactar a nossa vida. Yes. Amém. Jesus. Então as decisões que você está a tomar à noite nesse telemóvel, Yes. saiba que não está a impactar só você. Yes. Yes. Vai impactar a igreja também. Amém. Vai impactar a tua casa. Amém. Aleluia. Nós somos seres que Deus fez para vivermos em sociedade. Amém. Ser humano não são ilhas. Yes. Amen. Yes. Jesus. Yeah. E nós vimos isso no Covid-19. Amém. Nós vimos isso. Toma o teu assento, por favor. Hoje é um culto mais virado para a oração e para a consagração da nossa casa Amém. para o Senhor. Amém. Amado Senhor, eu vim te dizer nessa manhã que a tua família está sob ataque. My God. A tua família está sobre quê? Sobre ataque. E você não precisa de ser profeta para Yes. discernir isso. Yes. Vê como é que está, como é que era a tua família há anos atrás. Vê como é que nós éramos mais unidos. Yes. Vê como dormir na casa da tia era algo extremamente normal. Yes. Vê como é que nos ajuntávamos Jesus. quando estávamos juntos entre primos e irmãos. Yes. Não havia as invejas que há hoje. Não havia a separação que há hoje. Não havia a frieza que há hoje. A tua família está sob ataque. Yes. God. Hoje a pessoa que quer mais o teu mal não é alguém distante. My God. Muitas das vezes é um primo próximo a ti. Yes. Yeah. O que aconteceu? Hoje estamos mais indiferentes.
primo tem óbito, morreu a tia, só mandamos mensagem no WhatsApp. Yes. Será que a tecnologia veio nos fazer mais frios? Ou veio expor o que está já nos nossos corações? Alguém diga: Pai, Pai, nessa manhã, restaura o altar, restaura o altar, restaura a minha família, restaura a minha família, restaura a união, restaura a união da minha casa, da minha casa e da minha e família. da minha família. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Jesus. Aleluia. Toma o teu assento. Então, eu dizia que precisamos de ter cuidado, e aqui eu abro ponto para orarmos sobre algo. Porque muitos dos problemas nas nossas famílias, feliz ou infelizmente, eles acabam por vir por forças externas. Amém. Às vezes é um mau conselho de alguém. Às vezes é um mau conselho que um filho ouviu, que uma mulher ouviu, que um marido ouviu. Às vezes é alguém que influenciou automaticamente o curso, o propósito de uma família. Eu profetizo e declaro Yes. que toda voz Yes. que tem influenciado Amém. o teu coração, Yes. influenciado o coração dos teus filhos, Yes. influenciado o coração das pessoas à tua Yes. volta, seja silenciada. Professor. Você vai ver que hoje há lares destruídos Amém. por conta de influência. Yes. Dê-me Gênesis capítulo 3, verso 1. Jesus. Influências externas, Amém. conselhos externos. Yes. Há pessoas hoje que estão com as mãos na cabeça porque se deixaram levar por um conselho errado. Toma o teu assento. Não se esqueça o que eu disse. Tudo antes de te influenciar vai influenciar o teu meio. Amém. A bala perdida que entrou na casa de alguém e tirou a vida, antes de tirar a vida daquela pessoa, entrou na casa. Adão e Eva não caíram só por cair. Eles não notaram que a serpente já não é a cobra normal. Jesus. Yes. Jesus. Eles não perceberam que essa cobra Yes. já não é a cobra normal. My God. Por detrás dessa cobra Yes. já existe um espírito Hey. que tenciona me influenciar. Mas antes de influenciar Eva, Yes. ela influenciou o ambiente. Amen. Amém. Ora, a serpente era mais astuta. Dê uma versão NTLH. Era mais astuta. Por isso é que nós precisamos de ter cuidado ao ouvir conselhos. Yes. E eu disse aqui às pessoas que você nunca vai conseguir discernir bem algo Yes. quando você já estiver envolvido emocionalmente. Amém. Quando você já beijou a pessoa, Ei. Yes. perguntar mais a Deus se é vontade de Deus você Ai, ficar God. com ela ou não, Yes. é perca de tempo. Amém. My God. Tipo a fada. Jesus. Vosso amém não está a sair, mas eu vou falar. Amém. É, já estão a namorar há 4 meses. É agora aquele que quer consultar a Deus para ver se é de Deus ou não. E ainda estão juntos, mas ele não quer saber se é de Deus ou não. Todos os sonhos que você vai ter vão Yes. ser influenciados Amém. pelo teu desejo, para aquilo que você quer. Amém. Para ter discernimento bem de algo, Yes. eu não tenho que estar envolvido emocionalmente. Amen. Oh. Yes. Qualquer pessoa que você já tem um envolvimento emocional, você vai fazer mal o discernimento. Amém. Vai fazer mal o discernimento. Toma Deus. A cobra era o quê? O animal mais esperto. A cobra no meio dessa família de Adão e Eva, no jardim,
a cobra já influenciou sendo a mais esperta. Yes. Já afetou o ambiente, sendo ela que é a mais astuta e a mais esperta. Yes. Mas a minha questão aqui está: será que eu e você temos a capacidade de ouvir animais domésticos à nossa volta, que nós já lidamos com, mas ouvir que essa aqui não é a pessoa normal que me está a falar? Yes. Porque todas as vezes que o inimigo não conseguir te tocar, ele vai tocar em coisas que conseguem te tocar. Amém. Todas as vezes que o inimigo não conseguir te influenciar diretamente, Yes. ele vai tocar em coisas Yes. que vão conseguir te Tocar. My God. A minha questão está: será que a pessoa que você às vezes está a pedir conselhos constantemente, Yes. será que essa é a pessoa normal? Ou essa pessoa já tem, ou a serpente, a cobra já não é a cobra normal, Eva? Yes. Ou já tem alguém por detrás? E como é que você consegue discernir bem isso? É o conselho que a pessoa está a dar, Yes. é um conselho que Deus não te falou no início. Amém. Se Deus te disse para você se casar, Yes. que homem nenhum separa aquilo que Deus une, Yes. quem está a te aconselhar a se separar Yes. não é alguém que Deus está a usar. Yes. Ah. Jesus. Ei. Porque Deus não se contradiz. Yes. Amém. Toma teu essa. Diga, eu estou a perceber, profeta. Eu estou a perceber, É profeta. profeta. A mesma coisa você vai ver a Bíblia dizer que no momento em que Jesus está prestes a morrer, a dar a vida, Pedro vai dizer: mestre, estou a parafrasear, por que vais morrer? Por que vais tirar a tua vida? Eu vou morrer por ti, não precisas tirar a tua vida. Jesus olhou para Pedro, aquele que ele disse. E se você ler bem essa história, você vai ver que num versículo, num capítulo anterior, Pedro recebe a revelação de Deus. Yeah. Você é o Cristo, Yes. você é o Filho de Deus. Amen. Capítulo a seguir, Yes. Yes. o diabo entra no mesmo Pedro. Yes. Ah, você não está entendendo o que eu estou a falar. Father. Você não está entendendo o que eu estou a falar. Yeah. Bebê, ouvir só conselho, Yes. porque o fulano, e você não ouvir por aqui, Yes. você poderá perigar o teu propósito. Amém. Você poderá perigar o teu propósito. Você está a perceber o que eu estou a falar? Amém. Mesmo até com o meu conselho. Yes. Você não viu o que eu estou a falar? Amém. Mesmo até o meu conselho, vocês têm que ouvir Deus no conselho que o teu pastor está a dar. Yes. Por isso é que os conselhos que nós damos aqui dentro, geralmente, estão ligados a princípios já estabelecidos por Deus. Yes. Amém. Você pode não gostar do que vais ouvir, bebê, você pode não ouvir o que querias ouvir, mas você vai sair daqui com aquilo que Deus diz Yes. Amém. e não com aquilo que você gostaria de ouvir. Amém. Aleluia. Toma o teu assento. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus já conta com Pedro. Yes. My God. E naquele momento Jesus poderia olhar e ver Pedro. Pedro me ama de verdade. É o único discípulo que me disse para eu não se matar. Mas Jesus está a ver, Pedro, o que você está a falar até é bom, mas não é certo. Amém. Porque nem tudo que é bom é certo. Yes. Jesus. Amém. Yes. Vocês brigaram, é melhor você pegar e vai relaxar um pouco. Tem aqui um bar aqui próximo. Bebê, até é bom você relaxar. Yeah. Yes. Mas não é certo aonde estás aí relaxar. Jesus. Yes.
Vou falar para esse lado aqui, vou falar para esse lado. Aleluia. Até pode se relaxar. Yes. Mas você também pode relaxar no quarto da oração. Amen. Você também pode relaxar lendo a Bíblia. Você não precisa de relaxar Yes, sir. fazendo a coisa errada. Yes. Amém. Aleluia. Não se acerta fazendo errado. Yes. Como que eu acerto? Alguém diga, eu estou a perceber, Eu profeta. estou a perceber, profeta. E aqui eu falei um bocadinho também do poder da associação. No primeiro culto. Você pode não aceitar, mas os teus irmãos, os meus irmãos, afetarão os nossos resultados, Amém. positivamente ou negativamente. Amém. Eu falei aqui, quando nós vemos isso no jogo de futebol, nossa seleção quando está a jogar, está a ganhar 3-1, alguns de nós, da forma que ficamos felizes, tipo como se nós é que marcamos. O golo veio lá mabulul, mas você sente que você que... Às vezes vejo quando o Barcelona ganha o Real, os do Barcelona da forma que se acham, tipo eles estavam lá a jogar. Quem é do Barcelona, você precisa de discernimento. É que você é um filho de Deus, cheio do Espírito. Escolhe o Barcelona. O discernimento foi mal feito, porque já tinha envolvimento da alma. Dá para perceber o que eu estou a falar? Estou no gozo. Mas você também vai ver que quando a nossa seleção perde, como é que isso afeta o nosso dia? 4-4 contra Mali. Pessoas ficaram... Você sabe que há pessoas que apanharam trombose nesse jogo? Oh, você sabe disso? Há pessoas na cadeira, isso não se ri, mas há pessoas na cadeira de roda hoje por conta do 4-4. Eu próprio também escapei, porque quando eu estava a comemorar o quarto golo e voltei para ver o jogo, já estava 4-3. Eu disse, que bruxaria é essa? É a nossa seleção. Alguns juraram naquele dia não assistir mais jogo Amém. da seleção. Mas graças a Deus estamos a ter um grande desenvolvimento. Amém. Oh, estamos a chegar lá, estamos a chegar lá. Amém. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero falar aos irmãos que a vitória da seleção da Angola, que são nossos irmãos, nos afeta positivamente. Amém. Mas a derrota também. Yes. Estão a perceber? A derrota. E esse é o poder, o power da associação. Quando você está ligado, a vitória do teu irmão se torna a tua vitória. Amém. A derrota do teu irmão se torna a tua quê? Tua Derrota. Em casa nós não temos o hábito de ouvir músicas seculares por propósitos e protocolos que Deus colocou em nossos corações. Amém. Mas num belo dia, a pastora já está a rir. Eu estou a ver, estou a jogar, os meninos estão a jogar videogame. Eu estou a ver eles a cantarem no Mussulo. Irmão Jesus, no Mussulo. Eu parei, pastor, isso é o quê? Eu sentei. Isso que você está aprendendo aonde? Papai, na case. Quer dizer, eu não meto a música em casa. Ele aprende aonde? Esse é o poder da associação. Yes. Vocês estão percebendo o que eu já falar? Amém. Alguém diga, pai. Pai. Qualquer associação errada associação dos meus filhos, dos meus irmãos, seja desfeita agora. Seja desfeita Bata agora. palmas e ora no nome de Jesus. Pai, qualquer
associação. Vai Vai levar os teus irmãos na desgraça. Vai levar os teus irmãos no fracasso. Em nome de Jesus. Seja quebrado. Em nome de Jesus. Do Senhor Jesus. Eu profetizo aqui dentro dessa igreja. Sairão empresários que vão levantar instituições cristãs nessa nação de Angola. A primeira creche cristã vai sair da tua mãos. Professar. Outras religiões nós vemos que eles fazem. A escola deles é pautada na doutrina que eles já acreditam. Amém. Só somos nós os cristãos. E também algumas denominações, mas há outras que pela graça de Deus já estão a fazer. Amém. E eu comecei a estudar o power da associação. Ele não viu o pai a fazer, nem a mãe a fazer. Nós não colocamos, não metemos lá. Mas ele ouviu um colega a dançar ou a cantar aqui. E ele gostou. E veio cantar em casa. Amém. Então, pai, saiba de algo, que aqui nesse exemplo que eu estou a dar, nós poderemos não ter muita manobra, muita coisa por fazer, mas há uma oração que pode preservar os teus filhos. Yes. Amém. Senhor, não permita Yes. que os meus filhos, eu não estou a falar aqui que os colegas do meu filho sejam, não é isso, mas eu só estou a querer vos dar um exemplo de que muitos filhos hoje, muitos jovens hoje, Yes. a força é porque tem amizades que eles levam para certos lugares. Amém. Feliz ou infelizmente, os nossos filhos também podem ser Yes. uma dessas más amizades. Amen. Amém. Mas aqui o que estamos a orar é: Pai, livra os meus filhos, Yes. livra os meus irmãos, Yes. livra os meus primos Amen. de se associarem Yes. a Aleluia. amizades que vão lhes levar para a destruição, Amém. amizades que vão lhes levar para a morte. É importante que você saiba que existem diferença entre demônios e anjos das trevas. Anjos das trevas, eles têm corpo espiritual. Paulo vai falar sobre o corpo espiritual. Assim como Jesus teve depois de ser glorificado, ele era visto, mas Jesus conseguia passar o quê? Paredes. Certo? Amém. Demônios, eles tendem a possuir coisas para estarem legais no ambiente. Por quê? Porque demônios são frutos dos espíritos dos Nefilim, dos Nephilim, Nafal. Vocês lembram da Gênesis 6? Quando os filhos de Deus olharam para as filhas das mulheres, Yes. filhas dos homens, melhor, e tiveram intercurso. Ele vai dizer que deles veio uma nova espécie, estou a parafrasear, Yes. que é a espécie dos gigantes, dos Nefilim. Por isso é que de certa forma Deus destruiu o mundo, porque aquela espécie não era ser humano, era uma espécie produto de algo que Deus não criou desde o início. Amém. Por exemplo, muitos de vocês não têm noção de que na arca de Noé não entraram os bichos. Por isso é que muita gente não acredita. É como que numa arca que tem tamanho couberam todos os animais que existem no mundo. Quem já se Yes. perguntou isso? Porque muitos de nós não sabemos que os animais que entraram na arca de Noé são animais matrizes. Porque a maioria dos animais que nós vemos hoje são
são misturas de outras espécies. Sabe o que vocês estão compreendendo o que eu vou falar? Amém. Na arca não tinha chihuahua e pitbull. Na arca estava lá a espécie matriz de todos os cães. Hello? Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a tua banana que nós comemos hoje, essa banana já é processada. A banana verdadeira de como Deus criou não se parece a essa que nós comemos. É muito mais pequena. O milho também, de igual forma. Você está compreendendo o que eu estou a falar? Amém. Então, os Nefilim, eles morrem, mas os espíritos deles, Deus permitiu com que ficassem aqui. E são os que nós hoje chamamos de demônios. Eles tiveram experiência de habitar no corpo de um ser humano. Mas Deus deu-lhes esse castigo de se manterem aqui na terra até o juízo final. Mas só que eles habitavam em corpos. Por isso é que vocês vão ver, vocês estão aqui comigo. Amém. Por isso é que vocês vão ver que depois do dilúvio, ainda assim apareceram gigantes. Se Deus matou todos os gigantes antes do dilúvio, como é que Golias aparece depois? Yes. Se na arca não entrou Golias, Yes. na arca só entrou os filhos de Noé. Amém. Jesus. Você estava compreendendo o que eu estou a falar? Amém. Então, esses demônios são fruto do intercurso de anjos e seres humanos. E Deus nunca criou essa espécie. Por isso é que Deus destruiu a terra, não porque Deus não amava os animais e as coisas que estavam aqui, não. Deus viu que tudo aquilo já tinha sido corrompido. My God. Já não haviam pessoas, seres humanos e animais com a espécie que Deus fez desde o início. Amém. Vocês estão percebendo o que eu estou a falar? Yes. Yes. Então, a única família que Deus viu que ainda estava bem, e que por que o diabo estava a juntar ou a corromper todas as espécies? Porque o diabo estava a tentar impedir a profecia que Deus falou para a mulher: a tua semente pisará a cabeça da serpente. Amém. Jesus. Se um homem verdadeiro é que caiu, Yes. tinha que ser um homem verdadeiro a reconciliar as coisas. Amém. Quando Deus está a preservar a família de Noé, Yes. Deus está a preservar a vinda de Cristo. Porque se o diabo conseguir manter ou corromper até a família de Noé, o Cristo viria corrompido. Jesus. My E God. você tinha que ser 100% ser humano, Yes. sem misturas, Yes. para você poder ser considerado seres humanos. Eu não queria falar isso aqui, mas saiba algo: nem toda pessoa que você vê com cabeça, olho e a falar são seres humanos normais nesse mundo que você está. Yes. O amém foi baixo. Vou falar para essas pessoas. Hey. Jesus. Nesse mundo que estamos, Yes. Yes. Paulo vai dizer: vocês entretêm anjos sem saber. Yes. Porque o filme que Hollywood nos apresenta, a imagem de anjo que Hollywood nos apresenta, não é como anjos são de verdade. Um anjo de Deus que tem a responsabilidade de cuidar de ti, e se ele tem corpo assim, humano, conforme estamos a falar, Jacó lutou com quem? Não lutou no espírito. Yes. Jacó lutou com um anjo, forma corpórea. My God. Hey. Jesus. Hallelujah. Acho que eu estou a entrar em águas que não tinha que entrar. Go deeper. Yes. Há anjos que podem alugar casa a teu lado, My God. Yes. Jesus. só para te proteger My God. no bairro em que você se encontra. Vou falar desse lado aqui, vou falar. Hallelujah.
profeta, isso é heresia. Você não está lendo a Bíblia. Jesus. 3 anjos vieram e se encontraram com Abraão. Yes. Yes. Abraão lhe disse: esperem aqui, deixa eu cozinhar. Os anjos sentaram e comeram as comidas que Abraão fez. Jesus. Há algumas pessoas na rua que você, se não tiver cuidado, Yes, Father. você teve um encontro com eles. Só que às vezes, quando você percebe, eles já não estão lá. Yes. Jesus. Amém. Um dia vamos falar sobre Aleluia. anjos. Hoje estamos a falar de família. Toma o teu assento. Amém. Hollywood distraiu a igreja. Jesus. Olhos verdes, cabelo loiro, 2 asas. A maioria dos anjos nem tem asas. A maioria dos anjos que têm asas são anjos que nem estão na nossa dimensão aqui da terra. Jesus. São os querubins e serafins. Quando você for a ver, por exemplo, as revelações de Daniel, dos profetas, você vai ver sempre: e vi um varão, e Yes. vi um homem. Porque aos olhos dele é mesmo homem que ele está a ver. Amém. Só que homens, entre aspas. Então, vezes há que você está no quero a tentar pagar algo e esqueceste o dinheiro e vem alguém e diz: não, vou pagar a conta daquela senhora. Se você seguir aquela pessoa, já desapareceu. Era um anjo que veio te ajudar. Vou falar para esse lugar aqui, vou falar. Eu profetizo essa semana: anjos de Deus te apareçam de visita. Toma, toma, eu aqui podia dar inúmeros exemplos, experiências pessoais, experiências de pessoas aqui dentro da igreja. Há uma irmã que estava prestes a casar, Yes. foi para uma praça, estava a comprar coisa, e de repente um anjo de Deus começou a lhe falar dos problemas que ela estava a passar Yes. no casamento, as lutas que ela estava a enfrentar. Falou-lhe de mim, falou-lhe de várias coisas que estavam acontecendo naquela fase. Quando a irmã foi e decidiu voltar, porque lembrou disso: o pai falou essa semana íamos encontrar anjos. Yes. Nós íamos nos falar, e a senhora estava a lhe encorajar: não larga aquele homem de Deus, não larga aquela igreja, não faz isso e tudo mais, aquele não sei o quê. Com quem que ela depois, só depois é que ela pensou: quem que disse nessa pessoa que eu estou numa igreja que o pastor é homem? Eu podia estar numa igreja que a serva de Deus que a líder é uma mulher. Yes. Começou a lhe falar de coisas que ela estava a passar com as irmãs, as lutas e tudo mais. Quando ela decide voltar, a bancada já não estava lá. Perguntou a todo mundo: mas você não viu a senhora que eu comprei aqui? Qual senhora? Se nós só My vendemos God. aqui nós. My God. Jesus. My God. Ah, você não está aqui dentro. Yes. Anjos de Deus vão te aparecer essa semana. Ajudas divinas será a tua porção. Eu dizia que anjos, que demônios, eles não têm corpo físico. Eles tendem a possuir algo para estarem legal na terra. Vocês perceberam o que eu falei? Amém. Não há nada mais obcecado por pessoas do que demônios. Demônios gostam do teu corpo, gostam de ter experiência. A Bíblia vai dizer: quando um demônio é expulso, ele sai, ele volta para validar como uma casa, casa dele, está chamando casa dele, está adornada, está arrumada. Há muita gente que está a pensar que são pessoas só, são apartamentos. Não vou falar de quem. My God. No mundo espiritual, demônios estão a te ver como vivenda. Yes, Father. Hey. Jesus Christ. E a Bíblia vai dizer que quando um sai, Yes. volta um 7 pior. Yes, está escrito. Yes. Demônio. E não se engana, demônios
não são os anjos caídos. A Bíblia vai dizer que esses anjos que caíram estão presos, porque Deus validou que alguns deles são até mais poderosos do que o próprio Lúcifer que está aqui na terra. Deus disse: não, esses aqui deixa eu lhes amarrar até o juízo final, mas o diabo pode continuar, porque vocês vão conseguir lidar com ele. Yes. Mas esses aqui, Jesus. Amém. deixa eu lhes amarrar. Amen. Está escrito isso. Yes. Então, esses anjos que eu estou a falar, Yes. que se envolveram com as mulheres, eles não possuem homens, porque têm corpos, mas influenciam. Por exemplo, não há ninguém que vai dizer: o diabo me possuiu, o Lúcifer me possuiu. Não. Essas coisas que vocês ficam aí a ver no YouTube: eu sou o Lúcifer, eu sou o Lúcifer. Mesmo quando você estiver a fazer um processo de libertação, alguém tiver a te dizer: eu sou o Lúcifer, eu sou o Lúcifer, ele manda calar. Lúcifer não aparece para qualquer pessoa. Nem o próprio diabo aparece para qualquer pessoa. Você tem que ter um propósito muito grande, uma luz muito grande e focado a ter um impacto muito grande na tua nação. Jesus. Algumas irmãs que você fica a ver aí nos testemunhos dos YouTube: Lúcifer veio me aparecer, mas não era Lúcifer, nem era o primo dele mais próximo. Vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Amém. O que eu estou a querer dizer? Que às vezes você está livre de demônios, foste liberta num culto de libertação, Yes. mas na tua casa existem espíritos que não querem largar Yes. o território da tua casa. Amen. Por isso é que em Marcos 3, lê Marcos 3, por favor. Marcos 3, vocês estão a me ouvir aqui? Amém. Marcos 3, 27. Todos os espíritos, eles foram criados com um propósito. Saiba que os demônios, ou melhor, os anjos das trevas hoje, antes eles eram os anjos da luz. E eles foram criados com um propósito. Mas quando eles caem, eles passaram a ser o oposto daquilo que eles foram feitos para ser. Quer dizer que o anjo do amor, que expressa o amor de Deus hoje, ele nas trevas está a expressar o ódio. Vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Amém. Amém. Isso. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Verso 27. É aqui. Ninguém pode roubar os bens do valente. Dê uma versão NTLH, por favor. Os bens do homem forte entrando-lhe em sua casa, se primeiro não quer manietar, amarrar o valente. A casa está aí, Yes. mas a casa não está liberta quando o valente está lá. Amém. Você não pode tomar coisas que pertencem à tua família, Yes. as bênçãos, porque eu digo sempre: não acreditem nisso. Na tua família não tem só feitiço, na Amém. tua família tem bênçãos geracionais também. Na tua família tem graças de Deus. Aleluia. Jesus. Yes. Mas a verdade é que para você obter as bênçãos de Deus da tua família, você precisa fight. Amen. Yes. Você precisa de lutar pelo que te pertence. Por isso estamos aqui nesse domingo para lutar. Jesus. Então, nós aqui vimos a Bíblia dizer que Satanás, ele é organizado, o seu reino é organizado. Tome o teu assento, por favor. O reino é organizado e Satanás, ele coloca chefes de grupos. Saiba de algo, em cada país há um principado que manda naquele país. Amém. Não pense que quem manda nas decisões do país são os presidentes. São os espíritos. São os espíritos. São os espíritos. Para cada
cada nação existe um príncipe a influenciar aquela nação. Por isso é que você vai ver que existem bairros que no bairro X tem muita homossexualidade. Yes. No bairro Y tem muita delinquência. Amém. Nesse bairro tem muita prostituição. Yes. Naquele bairro. Por quê? Porque são príncipes que receberam funções ou responsabilidades para atuarem naquele bairro daquela forma. Amém. Você não vai conseguir trazer as pessoas para Jesus sem antes lidar contra aquele espírito, aquele príncipe. Jesus. Por isso é que as bênçãos de Daniel, a resposta da oração de Daniel, não desceu até o príncipe Miguel vir lidar com o príncipe da Pérsia, que estava a impedir a oração de Daniel. Então, na tua casa existem coisas que Deus já liberou. Yes. Para tua bênção, para tua família, Yes. existem bênçãos que Deus já liberou. Amém. Mas tens que lidar com o valente. Aleluia. Tens que lidar com o valente. Saiba, ok, eu acredito também que quem é cristão já não pode ser possuído pelo diabo. Porque Yes. a luz, ou por demônios, a luz e as trevas não coadunam, não habitam. Amém. Mas saiba, um cristão com luz pode ser influenciado. Yes. 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 Você pode ser afligido. Você pode ser atacado. Yeah. Possessão, desculpa aqui o termo, são as pessoas dementes, vulgarmente falando, os malucos na rua. Que ele está a fazer as coisas sem ele saber o que ele está a fazer. Aquele é um controle a 100% do inimigo sobre a vida dele. Isso é possessão. Mas existem pessoas que vêm para a igreja que áreas das suas vidas estão afligidas. Yes. Pode ser a área da saúde, a área das finanças, a área do relacionamento, Yes. e por aí fora. Amen. Vida emocional. Então, vezes há que você pode estar liberto, mas o lugar em que você está a ser My God. influenciado Amen. por um valente. Yes. Jesus. É mais ou menos o quê? Que ninguém te colocou algemas dentro de casa, mas te disseram para você não sair. Yes. Porque há um segurança lá fora a dizer para você não sair de casa. Yes. Você está preso ou não está preso? Preso. Consegues sair, ir nas leiras, consegues andar dentro de casa, mas não sais da casa. Você está preso. E valentes na nossa família, principados na nossa família, espíritos na nossa família, eles tentam guardar o quê? Tentam guardar resultados na família. My God. Que ninguém, e eu disse no primeiro culto, a maioria desses espíritos são espíritos que já venceram teu avô. Yes. São espíritos que já venceram pessoas na família. Amém. Eles já têm o track, o recorde Jesus. dos teus gostos como familiar. Yes. Você sentiu pessoas aqui dentro? Amém. Por isso é que às vezes um filho não sabe por quê. Só quer ter duas mulheres. Hey, Jesus. Porque o mesmo espírito que está a influenciar o sobrenome dele, influenciou o pai lá atrás, influenciou o avô lá atrás. Hey, Jesus. Mas eu profetizo, Amém. você não vai ser influenciado por esses espíritos. Esses homens valentes, eles se asseguram que ninguém passa da quarta classe na família, My God. que ninguém tenha casa própria na família, Yes. que ninguém tenha um casamento acima de 10 anos, que ninguém na família casa, que ninguém na família se forme. Yes. Jesus. Eles asseguram isso. Quanto de nós aqui poderemos ser sinceros e vamos ver que na nossa família há um problema que mais grita? Amém. Oh, fale a verdade, fale a verdade. Yes. Há um problema. Se não é financeiro, é emocional. Yes. Tem dinheiro, tem finanças, mas não há paz na família. Yes. Pai não se fala com o filho, filho não se fala com a mãe. Yes. É uma família desestruturada. Por quê? Porque é um valente na família a manter os mesmos ciclos. Yes. Alguns de nós, mamãe, as tias já não se davam bem. Agora os primos também já não estão a se dar bem. Amém. Oh, falem comigo isso que eu chamo. Yes. Yes. Amém. Pai. Yes.
A avó, a mãe da avó não se falava. Yes. Agora as tias também não se falam. Yes. Agora vocês, os primos, também não estão a se falar. Amém. Não pense que é Deus que quer isso assim, é mentira. Amém. É um valente que tem que ser amarrado nessa manhã. Valentes, eles impedem que pessoas tenham novos resultados. Se o avô não chegou até na quarta, se o avô não chegou até na faculdade, Yes. eles também impedem que pessoas entrem na faculdade. Yes. My God. Eu profetizo para quem me ouve. Amém. Você vai ser o primeiro a quebrar recordes na tua família. Através de ti, outros também vão começar novas coisas. My God. Saiba lá. Por isso há uma luta enorme nos primogênitos da família. Você que é primogênito não leva a tua vida de qualquer forma. Amém, Pai. Por quê? Porque você é o que abriu o caminho da madre. Yes. Tudo que você conquista tende a passar espiritualmente para os teus irmãos. Amém. Mas o que te vence, Yes. a tendência é vencer My God. também os teus irmãos. Primogênito, não fique a chorar só. Yes. Você tem que se levantar e se revoltar. Porque há muita coisa a depender de ti. Yes. Meu irmão, se você for sincero, e se você aqui é primogênito, com todo respeito, mas pare para pensar nos primogênitos da tua família. O que eles têm na mão? Pare para pensar nos primogênitos da tua família. As lutas que eles passam, os problemas que eles passam. É uma vida constante de luta. Porque o valente na família, ele está a impedir com que você dê a passos maiores do que os teus antepassados. Yes. Eles estão a tentar manter um ciclo na família. Mas hoje você está a sair desse ciclo no nome de Jesus. Oh, eu vim falar para alguém aqui dentro. Se existiu alguém que promoveu o mal na família, hoje está a existir alguém que vai promover as novas coisas. A outra coisa que nós não podemos nos esquecer a falar sobre famílias é a questão do altar. Amém. Juízes capítulo 6, verso 25. O povo de Israel estava preso e os midianitas comiam tudo que lhes pertencia. O que é altar, profeta? Altar é um ponto em que a divindade se conecta com a civilização dos mortais. Altar é um ponto de acesso. Altar é um lugar de resposta. Altar é um lugar de comunicação divina. Nada nessa terra houve sem que altares fossem colocados ou estabelecidos. Altares, alguém diga altar? Altares. Isso, deu aí Juízes capítulo 6. Isso, capítulo 6, verso 25. Isso. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai. O touro era do pai de Gideão. A libertação, Gideão, que você quer levar na nação de Israel, começa na tua família primeiro. Amém. Começa na tua casa primeiro. Yes. Saiba de algo, isso guardem bem, profissionais. Você não vai ter grandes resultados na tua carreira profissional
se não quebrar as limitações da tua família. Amém. Às vezes quem está te lutar não é o chefe, quem está a lutar contigo é o altar da tua casa, que rejeita quem é empregado, Ei, my God. que não quer pessoas empregadas, que não quer pessoas a prosperar. Às vezes a tua luta não é as pessoas à tua volta só, é um altar na família. Aleluia. Vamos ler, ministro. Naquela noite o Senhor disse a Gedeão: Ah. leve o touro que pertence a seu pai. Leve o que é? O touro que pertence a seu pai. E outro touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal. E derrube o altar do Deus Baal. Falamos de Baal aqui, não falamos? Amém. Do Senhor, o senhorio, aquele que está a dominar a tua família. Jesus. Derrube esse altar. Amém. Esse tio que não está conseguindo sair do alcoolismo. Yeah. Esse altar que tem prendido a vida dos teus filhos, a vida da tua mãe, a vida do teu pai. Jesus. Oh, Jesus. Yes. E também o poste da deusa Asera. Asera, que está o quê? Que está ao seu lado. Deus deu uma instrução a Gideão Yes. para destruir o altar, porque Deus sabe. A minha pergunta é: se o anjo já lhe apareceu e Gideão já pode ir na guerra porque já tem profecia, por que Deus lhe mandar mais fazer isso? Porque Deus sabe, altares mudam curso de coisas. Amém. Yes. Você pode ter se formado em Cambridge Jesus. ou em Oxford. O teu CV pode ser um bom CV, mas se quem está aí colocar o CV contigo é alguém que tem altar, não vão ver esse teu CV de Oxford. Yes. De Oxford. Ei, não deixa ninguém te mentir. Yes. O mundo é espiritual. Amém. Estuda assim, mas não deixa de orar. Amém. Se forma, mas não deixa de ter altar. Amém. Aleluia. Sei que em grandes empresas vocês veem, às vezes alguém que não faz nada, Yes, pai. mas não consegue lhe mexer. É o que ele tem na cintura. Ei. My God. Jesus. Você às vezes sabe, Yes. e o chefe também sabe, mas não consegue lhe fazer nada. Yes. É um altar Yes. que muitas dessas pessoas têm. Só que o nosso altar Yes, sir. é um altar maior do que qualquer altar. Amém. Oh. My God. Eu disse, o nosso altar é um altar maior do que qualquer altar. Qualquer altar na tua família que já está chamando o teu divórcio, que já está chamando a tua separação, nessa tarde, altar a clamar sangues inocentes, altar de morte prematura, seja batido agora. Oração é dos meios que até hoje Yes. ainda causa mudança e transformação Amém. Amen. no mundo em que nós estamos. Amém. Yes, Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus nos fez reis e sacerdotes. Amém. Eu disse no primeiro culto que não existem sacerdotisas. No mundo espiritual, toda mulher tem um espírito masculino. Você é rei e você é sacerdote. Amém. Não existe espírito feminino. Você ainda nem que eu já vou falar. Yes. Alguns vão sair daqui. Ei, aquele profeta está falando, tem um espírito masculino. Ensina, pai. A Bíblia vai dizer, façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. O espírito que saiu de Deus não tem sexo. Amém. Yes. Passou a ter sexo quando Deus tirou uma parte da mulher, do homem, e fez a mulher. Porque desde o início, quando Deus fez Adão, a Bíblia vai dizer, e Deus chamou Adão e Eva, os chamou macho e fêmea. Yes. Dê-me só Gênesis 5, Gênesis 5. 5 verso 2, na versão ARC. Gênesis 5 verso 2, a versão ARC.
Vê o que a Bíblia está a dizer. Macho. Vamos ler, 1, 2, 3. Vamos ler, 1, 2, 3. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Está no plural ou não está? E os quê? Os abençoou. E os chamou. Não. E chamou os seus nomes. Não. O seu nome, Adão. Yes. Quando Adão estava a andar, Eva sempre esteve dentro de Adão. Yes. Amém. Jesus. Deus, quando criou Adão, Yes. Deus criou Eva dentro de Adão. Amém. Você está entendendo o que eu já falar? Amém. Só foi o momento que Adão se sentiu só, que Deus disse: tá bom, deixa tirar o que está dentro para você ver aqui fora. Jesus. Por isso é que vocês vão ver que Deus nunca criou Eva da terra. Yes. Apenas tirou Eva de onde já estava. Jesus. Yes. Acho que alguém não está percebendo o que eu já falar. Go deeper. Yes. Você está percebendo o que eu já falar? Amém. Eva já estava aqui dentro. Adão, quando estava a andar. Só que chegou uma altura que Adão se perdeu. Não queria só o que está dentro. Não, aquele mesmo fora, aquele mesmo fora. Foi o único momento na Bíblia que a Bíblia vai dizer: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Amém. É o único momento. E Deus não faz nada que não é bom. Amém. Quer dizer que a vontade perfeita de Deus era aqui. Quer dizer que se a Eva continuasse em Adão, não ia comer o fruto. Jesus. Tá bom, senta só, senta. Senta, por favor. Por isso é que temos que ter cuidado com o que muito queremos. Quando Deus não queria te dar algo como você quer. Amém. Porque Deus que é perfeito sabe por que te deu as coisas como te deu e te fez como te fez. Yes. Alguns estão aqui dentro. Yes. Então se a perguntar, mas isso é verdade. Vocês sabiam, por exemplo, que quem mantém ou quem define o sexo da criança não é a mulher, Yes. é o homem. Yes. Quer dizer, homens que você está a ver aí, estão a andar com mulheres no corpo. Você não entendeu o que eu falei? Yes. Yes. Estão a andar. Yes. Toma tu a sério, toma tu a sério. É a mesma coisa que estava acontecendo com Adão. Eva estava dentro dele. Amém. Jesus. Vamos voltar aqui. Alguns mais céticos ou até mesmo cristãos se perguntam: mas vocês, as orações que fizeram ano passado, fazem mais agora por quê? Vocês no jejum que passou não estavam a quebrar isso? Yes. Agora estão a quebrar mais por quê? Será que vocês não acreditam que se quebra? Não, nós acreditamos, por isso fazemos. Mas não somos ignorantes. Saiba, todo altar para ter vida é necessário estar ligado a um sacerdote. Amém. Estão a perceber o que eu já falar? Amém. Ele vai dizer: o sacerdote colocará que lenha no altar todas as manhãs. Em outras palavras, o que nós estamos a querer dizer é que as orações que fizemos no mês passado, estamos a fazer agora, é porque sabemos que nem todo mundo na nossa família quer o bem da nossa família. Yes. E nós entendemos que da mesma forma que nós estamos a orar para Deus mandar paz e graça na família, existem pessoas que se alimentam do fracasso de pessoas na família. Amém. Esses são os sacerdotes. Enquanto eu e você estamos a orar aqui: Senhor, livra a pessoa. Há pessoas que estão a clamar: Senhor, Deus, diabo, mate. Porque queremos sangue na família, para manter esse pacto, para manter isso e aquilo. Você está entendendo o que eu estou a falar? Amém. Então, esse sacerdote pode ser ajuizado agora e formar outro. Por isso é que nós vamos ver que por mais que feiticeiros morram, a feitiçaria não termina. Por quê? Amém. Porque eles têm legalidade e têm capacidade de escolher entre Deus ou o diabo. E Deus lhes permite escolher.
Você está entendendo o que eu estou a falar? Amém. E profeta, por que Deus nos permite escolher? Porque Deus é amor. E todo amor verdadeiro carrega consigo o livre-arbítrio. Amém. A habilidade das pessoas escolherem o que querem. Eu digo assim às pessoas, até o inferno é prova de amor. O inferno é um lugar de pessoas que escolheram não estar com Deus. Yes. E Deus lhes permitiu. Amen. Yeah. Yes. Deus não manda ninguém para o inferno. Pessoas escolhem ir para o inferno. Amém. Yes, Father. Se você disser, não quero habitar com Deus, Deus não vai te esforçar ficar com Ele para sempre no céu. Então o único lugar onde Ele não vai estar manifestando a sua presença é o inferno. Um lugar que Ele preparou para os demônios dos anjos. Yeah. E que seres humanos também vão decidir não receberem o dom de Deus. Então inferno não é um Deus que é mau, que é ditador. Inferno é um Deus que respeitou a decisão dos ateus. Yes. Amém. Yes. Amen. Inferno é a prova de um Deus todo-poderoso. Yes. Que deixou o ser humano decidir a sua eternidade. Então não pensa só no fogo do inferno. Pense também no que? Na capacidade de escolher. Porque todo amor que só te diz para ficar não é amor verdadeiro. Todo amor verdadeiro te dá liberdade de ficar ou de partir também. Ou de partir. Ou de partir. Não diga só de profeta. Estou a entender. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Nós agora estaremos a orar. Deus, levante na nossa família verdadeiros intercessores. Amém. Você vai ver que nesse versículo a Bíblia vai falar que procurei no vosso meio, busquei no vosso meio alguém que pudesse tapar o muro para não destruir a terra, esta terra. Que terra? A nação de Israel. E o que é a nação de Israel? Conjunto de famílias. Então Deus está a dizer que quando não há intercessores, há destruição. Yes. Amém. Quer dizer que a falta de intercessores na nossa família temos permitido viver o que? Várias destruições e maldade. Jesus. A verdade é que hoje os intercessores saíram dos lugares de intercessão. Yes. Hoje o intercessor também só está a orar já para o casamento dele acontecer já. My God. Vou falar o amém, já estava baixo, vai baixar mais. Amém. O intercessor também quer. Go deeper. O intercessor também quer romper My God. financeiramente. Vai. Estamos aqui só a orar pelos outros. Eu também quero minha vida. Yes. O intercessor largou o lugar de oração. Amém. Por favor, seja arquiteto quando Deus te taxou para você ser arquiteto. Yes. Amém. Não queira ser algo que Deus não te taxou para ser. Amém. Será a tua maior frustração nessa terra. Yes. A verdade é que hoje as nossas famílias sir. deixaram de ter verdadeiros intercessores. Amen. Amém. Onde é que estão os tempos que quando acordávamos víamos as nossas mães a orarem na sala? Você podia voltar da noite cansado com teus copos, mas você via a fulana ali a orar, vias a mamã, vias a tia a orar, a clamar por ti, abençoa o fulano, Senhor protege o fulano. Aleluia. Mas só que o que vimos as nossas mães, mas não nos tornamos nessas mães. Amém. Hoje nós somos as mães, Yes. mas já não estamos a fazer o que as nossas mães faziam por nós. Amém. Eu sou produto da oração de uma mulher. Amém. Essa hora já não podia estar aqui a falar para vocês, meus irmãos. Eu estaria morto nesse momento. Eu tive um bruto acidente que o carro já não teve mais como reparação. Logo a entrar para a ilha, eu estava com um companheiro amigo na altura. E eu a entrar para a ilha, nós éramos estrangeiros, vamos assim dizer, estávamos a vir, não sabíamos que tinha
obras ali. Então naquela de entrar com uma certa velocidade, eu estava no outro lado, no copiloto, e o carro derrapa várias vezes, bate e começou a girar. O que nos impede de entrar na água foi um betão que estava lá ao lado, que segurou o carro. Mas o carro foi sem conserto. Mas para os homens, o betão é que nos parou. Yes. Mas de madrugada minha mãe acorda. Eu vou falar para pessoas que têm mães aqui dentro. A minha mãe não sabia o porquê. E ela começou a parar. Depois de um momento de oração, ligaram para ela. Ei, o Márcio fez acidente. Ela disse, é por isso que Deus me acordou. Que Deus te acorde no nome de Jesus Cristo. Que Deus te desperte no nome de Jesus. Quando algo tiver prestes a acontecer com os teus filhos, com a tua casa, com os teus irmãos, Deus te dê sinais. Deus te dê sinais. Deus te dê sinais. Pai, mãe, você que está aqui, por favor, não negligencie noites que você acordou do nada. Amém. Aquilo não foi um do nada. Yes. Aquilo foi Deus a te acordar para você orar sobre algo. Yes. Vou falar para esse povo. Aleluia. Principalmente às madrugadas. Yes. Mesmo aquele teu momento que você acordou, pensou que é só urina para ir para casa de banho. Yes. Naquele momento, escuta, não ame muito sono. A verdade é que a nossa vida está a ser, como eu posso dizer, decidida, obrigado, na madrugada. Yes. Que eu e você muitas das vezes estamos a dormir. Amém. Pessoas que vencem de dia são pessoas que orquestram coisas na madrugada. Jesus orava toda noite. De manhã depois ia, chamava os discípulos, vamos fazer milagre. Se ele já é Deus, por que mais? Mesmo os grandes, melhores livros, best-sellers que existem no mundo, a maioria deles escritos na madrugada. Há um mistério na madrugada. Yes. Há um mistério na madrugada, mãe. Há um mistério na madrugada. Jesus. Pai que está aqui, há um mistério na madrugada. Amém. Que coisas na tua família podem ser revertidas quando Deus te acorda. A verdade é que Deus acordou muito de nós, como aqui aconteceu com Ezequiel. Busquei alguém para não destruir a cidade, mas não achei nenhum. Esse acidente que aconteceu, quando eu estava a enviar sinais, ninguém esteve desperto. O que eu estava a contar que ia orar, acordou até, olhou no WhatsApp, dormiu de novo. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque é ilegal espíritos intervirem na terra sem a licença dos seres humanos. E a oração dá licença para espíritos intervirem na terra. Yes. Para Deus intervir na terra. Você estava percebendo o que eu estava falando? A Bíblia vai dizer: Deus deu a terra ao filho dos homens. Pai, não me permita dormir quando o meu destino tiver a ser decidido. Pai, não me permita estar a dormir quando o destino da minha filha está a ser decidido. Quando o destino do meu charrapacaca parada, repete que ferele sotou parada. Ei, xadabacatala parada. Pai, onde é que estão as mães que choravam horas e horas para o marido mudar, para o filho mudar? Pai, onde é que estão os maridos, os homens que vão pagar o preço para os seus filhos? Onde é que estão os homens de oração? Não é a feitiçaria da tua casa que é mais forte.
Não é a feitiçaria de Cabinda, não é a feitiçaria de Wish, não é a feitiçaria de Benguela, não é a feitiçaria da Índia. Está a faltar altares de oração. Amém. Está a faltar pessoas que vão se entregar como sacrifício vivo. Yes. Amém. E dizer: esse mal na minha família, enquanto eu viver, Yes. não vai prevalecer. O amém foi baixo. Vou falar para aqui para os meus irmãos desse lado. Uma oração de perseverança Yes. intensa. Yes. O último ponto, vamos a correr com o tempo, é Colossenses capítulo 3, verso 14. Colossenses capítulo 3, verso 14. Nós vamos estar a declarar sobre as nossas casas Amém. o amor de Deus. Yes. Pai, restaura o amor. Amém. Quando haver amor, a mulher vai se submeter com vontade. Amém. O marido vai honrar a mulher de verdade. Yes. Os filhos vão obedecer os pais. Haverá harmonia, os irmãos vão voltar a se falar. O amor é a chave de todas as coisas. Yes. Amém. Aonde houver amor, haverá Deus, haverá manifestação de Deus. Yes. Pai, restaura o amor. 1, 2, 3. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Revestivos de quê? De amor. Pai, revista o meu lar. Yes. Revista os meus irmãos. Amém. Esse problema de inimizade na família. A minha irmã não fala com a mãe. A mãe não fala com a prima. Pai, revista-nos de amor. Irmãos, quando haver amor, haverá paciência. Amém. Quando houver amor, pessoas não vão desistir. Ele Aleluia. vai dizer: o amor tudo suporta, tudo crê. O amor não procura direitos para ele. A verdade é que muitos dos nossos relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais estão como estão, porque o amor se esfriou. Amém. Pai, restaura o teu amor no coração da minha mãe. Amém. Pai, mas não começa só com os meus irmãos, começa comigo, Pai. Amém. Começa comigo, Pai. Dê-me um coração de amor e perdão. Em tempos eu postei algo, em tempos eu disse: Malabassou, remenesata. Que ninguém pode vencer o amor. Sabe por quê? Porque o amor é Deus. Amém. Deus é amor. Yes. Pai, em nossos corações Yes. não se ache mais nada, somente o teu amor. Amém. Aleluia. Eu profetizo: você não vai desistir dos teus irmãos. Amém. Mãe, você não vai desistir dos teus filhos. Amém. Pai, você não vai desistir da tua casa, da tua família. Amém. Eu profetizo o amor para continuar a viver juntos. Amém. Um amor para se manter em família. Amém. Um amor que nos aproxima mais de Deus. Yes. Amor, amor, amor. Yes. Deus se revela na tua casa. Que Deus se revela no teu lar. Que o teu casamento seja um exemplo para vários casamentos. Que o amor de Deus esteja sobre os teus filhos. Eu profetizo: o que venceu os teus filhos Amém. não vão vencer os teus filhos de ti. Amém. Não vão vencer os teus sobrinhos. Amém. A desunião que havia na família, Amém. Deus vai te tornar, ouça-me bem, Deus vai te tornar um agente pacificador. Aleluia. Deus vai te tornar um agente que vai agregar a família de volta. Amém. Deus usou José. Yes. E eu aqui não estou a falar de idade. Pai, eu não tenho idade. Não, não precisa ter idade, é só ter propósito. Amen. Amém. Deus usou José Yes. para reunir a família novamente. Yes. Amém. Amen. Hoje, Yes. Yes. quando pessoas te ligarem, Yes, Father. Amém. você não coloca mais lenha na fogueira. Amém. Você seja o apaziguador das coisas. Prophesy. Que a sabedoria de Deus Yes. Prophesy. esteja sobre ti. Amen. A sabedoria dos anciãos. Yes. Yes. Quando as pessoas ouvirem falar de ti, Yes. Yes. ele é menesotra.
As pessoas falam. Yes. Deus passou no nosso meio. Amen. Ouvi Deus na tua voz. Amen. Ouvi Deus a me aconselhar através de ti. Nós somos uma igreja de amor. Nós somos uma família cheia de amor. Em o nome de Jesus. Celebra Jesus bem forte. Yes, Lord.